Porque o Senhor já tem um decreto de vitória para cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor, decreto de vitória. O Senhor prometeu pra mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. O Senhor prometeu pra mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. E quem tentar vir contra mim perecerá, vou prosseguir. Nada pode calar a minha voz, eu profetizo. E quem tentar vir contra mim perecerá, vou prosseguir. Nada pode calar a minha voz, eu profetizo. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. O dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. O Senhor prometeu pra mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. O Senhor prometeu pra mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. E quem tentar vir contra mim perecerá, vou prosseguir. Nada pode calar a minha voz, eu profetizo. E quem tentar vir contra mim perecerá, vou prosseguir. Nada pode calar a minha voz, eu profetizo. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma
bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
Depois de que o pastor fala, o pastor Jorge falou, só aumenta a responsabilidade da gente, né? Então é difícil. Mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E estava comentando com ele, já faz um certo tempo que a gente não saía, eu e minha esposa. E aí nós recebemos o convite dele de estar aqui. Acho que é a segunda vez, né, pastor? Segunda vez que nós estamos pregando aqui. Então estou muito feliz mesmo, de coração. E eu espero sinceramente que hoje eu possa ser um instrumento de Deus nas suas vidas. Espero que Deus aprove o que nós vamos pregar aqui. Não quero falar nada além daquilo que Ele já me deu no meu coração. Também dizer para os irmãos que à medida que nós vamos pregando, nós também vamos sendo ensinados. A pregação, claro, Deus fala conosco, Deus prepara, né, nos prepara, usa os talentos que Ele mesmo deu para nós. Mas, obviamente, que nós também somos filhos e nós também somos tratados. E eu espero ser muito tratado por Deus nessa noite. Amém. Junto com vocês. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Fácil, texto fácil, livro fácil de achar. Gênesis, no capítulo 3. Versículo, eu vou ler do 1 até o versículo 11. É um texto que nós já conhecemos, mas vale a pena nós relermos. Creio que Deus tem alguns ensinamentos aqui para nós nessa noite. É o texto que fala do pecado do homem no jardim do Éden, no exato momento em que a serpente entra na história. Então diz assim, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Amém, até aí. Senhor, eu me coloco em suas mãos agora, Pai. Senhor, eu estou aqui e muito humildemente eu te peço, usa-me, ó Deus. Se eu tenho crédito contigo, Pai, usa-me, Pai, nesta noite, para poder abençoar estas vidas que estão aqui. Mas também quero ser abençoado, Pai. Também quero comer desta mesa. Então, meu Deus, eu te peço, sê comigo e sê com todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu fiz questão de ler esse texto que todos nós conhecemos, para que a gente aprenda uma coisa que é muito importante na palavra, é que nós precisamos ser bem observadores aqui na palavra.
Precisamos tentar entender. E é por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento, para entender o contexto, o que está por trás. Como eu sempre digo, ensino lá na igreja onde eu prego, que o que importa é a ideia que está por trás de tudo aquilo que Deus faz. Nós todos já sabemos, já nos foi ensinado de que Deus, Ele faz tudo certo e tudo que Ele faz tem propósito. É verdade isso, mas nem sempre nós entendemos de fato esse propósito. Às vezes passamos desapercebidos diante desse propósito. Enquanto esse propósito não é e não se torna conhecido nosso, nós não podemos entrar no lugar onde Deus está fazendo as coisas. E eu aprendi isso, aprendi que se nós não ouvirmos adequadamente a voz de Deus, nós não entraremos no lugar onde Ele está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? O nome de Deus, de Elohim, é Iavé. E Iavé, ou Javé, ou como alguns conhecem, Jeová, na sua originalidade, na sua etimologia, o sentido que se traz, e a gente aprende isso com os judeus, é que essa palavra, que inclusive por eles eles não falam, eles não soletram, eu já fiz, eu já tive a oportunidade, eu sou alfabetizado em hebraico. Eu tive a oportunidade de, quando eu fiz o curso de hebraico em São Paulo, de passar, eu gosto de contar isso para que vocês tenham uma noção de como são as coisas. A minha professora ela era hebreia mesmo, e teve uma ocasião em que eu, muito ansioso de aprender a escrever o nome Iavé em hebraico, mesmo sabendo que ela de certa forma estava autorizada a me ensinar, porque eles têm que ter uma autorização do rabinado, dos rabinos lá, ela me ensinou a escrever o nome em hebraico, porque ela mesma não tinha autorização para falar esse nome. Eu me lembro dela encostada na lousa, eu estava escrevendo no caderno, e eu escrevi uma letra, estava aprendendo a escrever as letras em hebraico, e ela, encostada na lousa, encabulada, pastor, com a mão assim, ela olhava assim, eu dizia para ela, desse jeito aqui, ela falava assim, isso, agora. Ela dava um sinal. Ela não tinha, ela mesma não tinha coragem sequer de olhar para esse nome. Mas quando a gente aprende a respeito deste nome, que no hebraico Deus é conhecido como Hashem. Quando nós aprendemos sobre Hashem, sobre o nome, nós aprendemos, nós conhecemos a sua natureza. Então, quando se fala Jeová, está se dizendo em outras palavras, aquele que faz as coisas acontecer. Não está errado não, não está errado a maneira que eu conjuguei aqui o verbo não. É que quando ele faz de uma forma definitiva. Quando ele faz, ele não precisa repetir. Deus não vai repetir nada. Tudo que Ele fez, amados, foi perfeito, foi bom. Por exemplo, o homem que foi criado e foi colocado nesse jardim, o homem e a mulher, Adão e Eva, até esse presente momento aqui da história deles, eles estavam dentro de um certo propósito de Deus. Eu vou dizer por que certo. Eles estavam dentro de um propósito, de um certo propósito de Deus, porque eles conversavam com Deus. Toda a tarde, Deus estava lá na galáxia 357b. Ele estava terminando alguma coisa lá, ou fazendo alguma coisa lá do outro lado do universo. Mas quando chegava a tarde, finzinho da tarde, comecinho da noite, ele largava tudo. Como a gente, pastor, diz que todo pregador tem um pouco de heresia, né? E tem um pouco a gente sempre cria uma certa polêmica. Então, agora eu viajo na maionese. Ele deixa lá a galáxia 237b, mas à tarde ele deixa lá os compromissos, ele vem se encontrar com a coroa da sua criação. Ele vem se encontrar com aquele que ele, na sua palavra diz, vocês conhecem esse versículo,
que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Sabe o que quer dizer isso? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide você com ninguém. Aleluia, você é a glória de Deus. Ele não divide a glória dele, Ele não divide você com ninguém. Então Ele larga tudo e Ele faz tudo porque Ele está compromissado com aquilo que Ele faz. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então nós temos um Deus íntegro, um Deus que não desiste, um Deus que quando faz as coisas Ele faz de maneira correta. Agora, daí vai a nossa fé, aquela porçãozinha, esse dom maravilhoso que Deus distribuiu para toda a criatura, de nós aprendermos a lidar com a nossa fé e crermos de fato em quem nós estamos servindo. Nós precisamos crer em quem nós estamos servindo, mas para isso nós precisamos de entender. Algumas pessoas, eu conheci uma moça uma certa vez, quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade. Ela disse assim para mim, numa conversa entre amigos, ela disse assim: eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o homem veio de Adão e Eva. Eu de pronto disse assim para ela: então me desculpe, mas você não acredita em Deus, porque para acreditar em Deus temos que acreditar em toda a sua palavra. A palavra de Deus é o seu caráter, a palavra que nós temos, a Bíblia, é tudo o que Ele é, está aqui. E tudo que nós ainda vamos conhecer, conforme Paulo nos ensinou, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração de ninguém aqui, um dia nós vamos entender na íntegra, mas desde já nós precisamos de confiar de que Deus está fazendo algo sobrenatural na nossa vida. Estava fazendo na vida de Adão e Eva. Então, o Jardim do Éden, ele não é apenas um conto, uma coisa interessante de ser lida ou relida, e de nós imaginarmos que tinha lá um homem e uma mulher num jardim, que tinham entre todas as árvores, existiam duas árvores lá, uma do bem, do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore da vida. E de repente a mulher pega um fruto que muitos erradamente dizem que foi uma maçã, porque a Bíblia não cita, né? Se o Éden fosse aqui no Brasil, poderia ser uma fruta típica aqui do Brasil, mas o que importa é que ela come do fruto daquela árvore, que é o mais importante, desobedecendo a Deus. Só que não é só isso, irmãos, nós precisamos de entender uma coisa muito importante. Aí nós precisamos falar do Éden. O Éden, então, não é um lugar apenas ao acaso, não é um lugar onde Deus pega e cria uma história. Ele mostra a identidade de um homem e de uma mulher diante de Deus. Ele mostra, de certa forma, ele está pré-anunciando o que nós devemos ser hoje, não mais no Éden, mas como igreja. Nessa história, até antes da queda, há um prenúncio de como nós devemos ser diante do Pai. Então, quando ele põe o homem no jardim do Éden, e Éden no hebraico, ele é traduzido nas maiores vezes como deleite. Então, o Gan, jardim, Éden, Gan Eden, é o jardim dos deleites. Então, muitas pessoas pensam: uau, é um lugar sensacional, que não falta nada, que não tem que fazer nada, que absolutamente as pessoas, quando entrarem ali, não precisam de absolutamente fazer nada. Muito pelo contrário. Quando você volta um pouquinho aqui no capítulo 2, no versículo 15 de Gênesis, quando Deus faz o homem, Ele põe o homem no jardim e Ele dá duas ordens para o homem. Ele diz: você vai cultivar o jardim e você vai guardar o jardim. Quando ele diz cultivar e guardar, são dois verbos, e verbo se exige ação. Quando você está falando de verbo, está falando de alguém que está executando alguma coisa. Então, desde o momento em que o homem é colocado no Éden, é passado ao homem alguns deveres que ele precisa fazer para que ele esteja dentro desse processo, para que ele represente a vontade de Deus nesse lugar.
Então não era um lugar onde o homem brincava de ser homem, a mulher brincava de ser mulher, ou um lugar onde o homem podia bater no peito e dizer assim: eu sou o governante desse lugar, Deus me deu poder para governar sobre todas essas coisas, sobre os animais, sobre tudo o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, vírgula. Ele não podia fazer o que ele queria, porque o jardim não era dele, o jardim é de Deus. Nós não podemos. Então vejam só, vai criando na sua cabeça, se você puder me acompanhar, a ideia de Deus por trás disso. Então quando ele põe lá, Deus, de uma maneira consoante, de uma maneira harmoniosa, porque até aqui, Adão cultivava, e cultivar, eu não sei se tem alguém aqui que já arou terra, que já trabalhou, né, com plantações e tal, mas em tese, é você pegar e olhar para Adão e ver Adão trabalhando lá. Só que nessa época, o trabalho não era como o trabalho que foi dado para ele depois da queda. Que quando Deus aparece, então, depois da queda, ele traz o juízo sobre Adão e Eva. Ele chega em Adão e diz assim: agora você vai trabalhar, e o seu trabalho vai lhe custar o suor do seu rosto. Porque a terra que você vivia, e que foi criada para que você fizesse aquilo que eu tinha te mandado fazer, ela já começou a criar espinhos, cardos e abrolhos, e a mulher será multiplicada as dores na medida em que ela der a luz. Quer dizer, aqui então Deus aparece no juízo, só que esse trabalho aqui, do juízo, ele é um trabalho como nós conhecemos hoje. Trabalho, a palavra trabalho, ela na sua origem, ela está dizendo algo que traz dor. Trabalhar, a palavra trabalho, tripalium, 3 paus, que eram uma espécie de equipamento para punir as pessoas, que era colocada como se fosse uma canga mesmo na cabeça, aqui no pescoço. Então, quando uma pessoa tinha o tripalium, ela estava sendo punida. Então Deus, quando Ele faz aqui, nesse caso, Ele está punindo, porque o homem está fora do propósito. Fora do propósito. Ele estava no lugar certo, mas com os motivos ou as motivações erradas. Ele estava no lugar onde tudo poderia funcionar, mas desta vez o homem toma algumas decisões por ele próprio. Quando o homem faz isso, ele sai da vontade de Deus. Amados, eu aprendi uma coisa muito interessante, e aprendi isso no decorrer da vida, que Deus, Ele nos proporciona 2 coisas, mas Ele quer uma. Quando Ele diz assim: sacrifícios eu não quero misericórdia, Ele está ensinando Israel, que Israel precisa ter uma outra postura diante das situações que estão em volta dele. Quando Ele diz para Israel que Ele não quer sacrifício, Ele está dizendo para Israel que Ele quer um coração contrito e quebrantado, que se Ele tiver de fazer alguma coisa, que não seja, Deus não seja obrigado a derramar só a sua misericórdia sobre nós, porque a misericórdia de Deus, como Lamentações nos ensina, ela é aquilo que não permite que nós sejamos destruídos. Mas a verdade, irmãos, é que nós nascemos para viver debaixo do propósito e não debaixo da misericórdia. É muito maravilhoso estar debaixo da misericórdia, mas imagine você hoje sair daqui cheio do Espírito Santo, sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti para pregar o Evangelho para Itapetininga. Senhor, eu quero que o meu parente, que até então me conhecia pelo meu apelido, agora comece a enxergar a luz dentro do meu coração. Então você sairá da posição da misericórdia. Você não vai precisar vir aqui apenas, e é lógico, nós precisamos de bênção. Quem precisa de bênção aí? Aleluia! Eu preciso de bênção. Mas escute, meu irmão, melhor é estar no propósito de Deus. Melhor a gente estar aqui e saber o que nós estamos fazendo. Melhor, irmãos, é nós estarmos no contexto e não virar pretexto para fracasso, meu irmão. É melhor nós sermos aquilo que Deus nos levantou para sermos. Escute, o pastor falou certo. Você não, isso, o pastor Paulo disse: vocês não estão aqui à toa. É verdade, meu irmão, mas você crê que você não está aqui à toa, querido? Nós precisamos dizer para a nossa alma, nós precisamos reduzir a nossa alma
A alma precisa estar apegada ao Espírito. Reduza o seu corpo à escravidão. Reduza a carne. Deixe o Espírito fluir. Deixe o Espírito ter contato com o Espírito Santo. Deixe que Deus comece a falar no seu coração aquilo que não que você quer ou gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Aleluia. Aleluia. Eles estavam no jardim, irmãos, lugar de deleite. O que aconteceu? Quando eu vejo aqui a cena, agora é a hora de você começar a glorificar a Deus, para eu poder dar um tempo aqui. Glorifique a Ele, esqueça de mim aqui. Irmãos, preste atenção. O Gan Eden, o lugar de deleite, assim, eu vou fazer uma comparação agora, tremenda. É notório a vida de vocês e o ministério de vocês aqui em Itapetininga, é notório. Eu tenho certeza. E só de ouvir o pastor José Jorge dizer que está feliz aqui, já me realiza dentro do meu coração, de saber que Deus está usando você aqui nessa cidade. Aleluia. Mas se eu lhe disser que tem algo mais que precisa ser feito, você vai ficar chateado. Se eu lhe disser que Deus tem para fazer nesse lugar, vai além de nossas expectativas. Não é mesmo, pastor? A pastora falou, quem diria que há alguns anos atrás, o senhor como líder dos jovens ia ser o pastor da igreja? Quem ia dizer? A pastora Ana Maria disse sim para ele. Deus sabia. Isso não está no nosso controle. Isso não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Sabe, está no controle dele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele que começa as coisas pelo fim. Ele foi lá no fim da sua história, voltou e disse, faça. Faça. Porque Deus conhece você. E porventura Deus não sabe o que Ele pode fazer mais por nós e através de nós, e apesar de nós. Porque o apesar tem que aparecer dentro do nosso coração sempre. Estava falando para minha esposa, ela estava dando uns conselhos para mim, viu, pastor? Não anda muito para cá, porque você pode cair aqui. Não anda muito para lá. E eu falei assim, para, você está nervosa. Fique tranquila, que eu sei o que Deus vai fazer aqui. Né? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos, voltando aqui, nós precisamos aprender aqui nesse contexto como Deus faz, como Deus queria fazer através de Adão e Eva. Vejam, ele estava no lugar que era para dar certo. Esse lugar é para dar certo. Já está dando certo, diga aleluia. Ele está dando certo. Mas nós precisamos de aprender uma lição tremenda que Adão não aprendeu. E é por isso que o segundo Adão aparece. Sabe por que o segundo Adão aparece? Que agora o segundo Adão aparece parecido conosco. Ele não aparece mais no Gan Eden. O segundo Adão não aparece no Gan Eden. O primeiro Adão estava num lugar cheio de deleites. Deus tinha dado para ele tudo, era só ele fazer com que a natureza de Deus aparecesse. A manifestação da glória de Deus que tem que aparecer. A manifestação de Deus que é o investimento de Deus em nós. Ele não deixou essa manifestação se aparecer. Estava lá com a barriga cheia, mas o segundo Adão estava com a barriga vazia, que nem o pastor falou agora há pouco. Foi tentado 40 dias e 40 noites. Estava com a barriga vazia, mas ele venceu, porque ele não estava num lugar de deleite. Mas escute. Na verdade, não é que ele não estava no lugar de deleite,
É aí que nós precisamos aprender uma lição de Deus tremenda. Que Deus nos chamou, Deus tem um chamado para cada um de nós. Esse chamado é poderoso. Esse chamado está sobre todos vocês, porque o ministério hoje é sobre todos os santos. E esse ministério ele é poderoso sim, não por nós, mas por causa daquele que está em nós. Porque nós somos apenas um receptáculo, mas Ele em nós faz a diferença. Ele em nós faz com que o lugar, independente do lugar, se nós estivermos cheios da presença de Deus, se nós estivermos no propósito de Deus, esse lugar se transforma de lugar em um ambiente. O salmista, no Salmo 24, versículo 3, ele impõe sobre nós duas coisas importantes. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aqui em Itapetininga tem monte? Tem para subir, para orar, tudo? Tem? Beleza. Graças a Deus, né? Diga amém. Subir o monte não é fácil. Subir o monte requer esforço. Mas não é isso que a palavra diz? Que o reino de Deus ele é tomado por força e violência. Nós não mudamos de vida se nós não buscarmos. Eu aprendi uma coisa: nós temos de Deus o quanto nós buscamos dele. Nós temos o que nós precisamos. Obrigado, pastor. Amém. Nós temos de Deus o que nós buscamos dele. Esse homem tinha de Deus muito mais do que nós temos hoje, mas ele não teve a capacidade, que é o que nós aprendemos, que a unção que nós recebemos, ela fica em nós. Quando nós recebemos a unção, que cada vez que nós estamos aqui na igreja, seja os cultos durante a semana, os trabalhos durante a semana, tem algo muito tremendo acontecendo na nossa vida. Sabe o que está acontecendo? Deus está derramando a unção sobre nós. E unção não é para a gente sair e colocar a unção aqui estampada, dizendo assim: eu estou cheio de unção. Unção é capacitação. Unção é aquilo que nos faz discernir aquilo que nós precisamos entender. E essa unção posiciona a gente para que a gente possa entender as revelações. Quando o pastor prega numa igreja, quando você prega para uma pessoa, quando você falou do amor de Jesus para alguém, na verdade você estava sendo um instrumento nas mãos de Deus para revelar a coisa mais importante desse universo, para revelar segredos, para dar um toque especial na vida daquela pessoa, da maneira mais simples que você possa ter pregado até hoje. Deus estava usando você, porque é assim que Deus faz, Ele derrama a sua unção sobre nós. Lembra o que foi prometido lá para Joel? Joel disse que nesses dias, Deus derramaria do seu Espírito, sabe sobre onde? Sabe sobre onde Deus derramaria o seu Espírito? Sobre toda a carne. Agora escute isso, sabe por que carne? Porque é o lugar que tem que morrer. Agora é hora de você dizer assim: aleluia! Não é verdade? Começa aí já, diz assim: Senhor, abre os meus ouvidos, Pai, abre os meus ouvidos para me ouvir coisas que eu não ouvi. Eu estou aqui para turbinar você, meu irmão, porque eu sei que você já está fazendo. Estou aqui para turbinar. Não conheço você, não sei nada sobre você, mas respeito você. Sabe por quê? Porque eu sei o que está operando através da sua vida. No pouco, no muito, Deus está operando em nós. Então Deus derrama a sua unção para que haja discernimento sobre nós. O que aconteceu aqui em Adão, ele teve esse derramamento, mas ele não teve discernimento. Aí então é por isso que ele vai, ele e sua esposa, e notem uma coisa interessante, como eles não foram capazes de mudar o lugar e ambiente. Deus passeava todo dia e falava com eles à tarde. Deixa eu perguntar uma coisa, seja franco comigo, seja franco. Não tem problema você dizer que não, nunca ouviu. Eu, por exemplo, nunca vi Jesus.
Assim, visivelmente. Alguém já viu Jesus aqui, por favor? Visivelmente falando, eu nunca vi. Eu creio num Deus que eu não vejo, mas é como se eu tivesse visto. Pela fé eu vejo Deus. Agora, alguns já tiveram essa experiência. Alguns, eu conheço pessoas que já tiveram experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível. Não é aquela que está dentro do pensamento da gente, que acontece com muita frequência. Que é Deus agindo, é o Espírito Santo vindo e moldando o homem interior que está dentro de nós. Mas quantos aqui já ouviram a voz audível de Deus? Deus falando assim, João, olha que voz bonita, João, Maria, José. Quantos aqui nós ouvimos? Mas Adão e Eva ouviam todos os dias. Contudo, não foram capazes de transformar o lugar em ambiente. Ao ponto deles irem lá, e sabe o que aconteceu no capítulo 3? Ele começa com uma coisa que nunca podia ter acontecido na vida desses dois. Ele começa com a conversa, sabe com quem? Com o capeta. A serpente começa, sabe a Eva estava ouvindo a voz da serpente. Puxa, não bastava a voz de Deus? Não basta. Aí eu me lembro da natureza humana. E aí eu me lembro que nós precisamos tomar cuidado com o que a gente faz. Porque nós somos assim. Nós às vezes, e eu como pastor eu falo isso. Falo isso da minha igreja. E quantas vezes eu estava falando em cima do púlpito sobre comunhão, sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre graça. E as pessoas diziam amém, aleluia. Eu tinha que terminar o culto, tinha que descer para interromper a briga do irmão Joaquim com a irmã Mariazinha. Quantas vezes isso aconteceu? Sabe o que é, meu irmão? É o homem, é o ser humano. É o homem que precisa da graça, é o homem que precisa da transformação, é o homem que não basta só para ele subir ao monte. Mas a segunda parte de Salmo 24, ela é tremenda mesmo, mas demanda de nós uma vontade, um desejo, uma fome, uma sede de Deus, jamais vista em toda a nossa vida, que é permanecer naquele lugar, permanecer, sobe e permanece. Isso me lembra uma coisa, Deus dizendo para nós assim, eu estou te chamando para um outro nível. O irmão de missões subiu agora, e muito boa a palavra dele, e eu me lembro que eu li recentemente eu li na internet um texto, e que dizia que é preocupante a história da igreja, a igreja brasileira, mediante a missões, porque no tocante a alcançar países em todo o mundo, apenas 0,03% de pessoas dizem assim, dizem assim para Deus, Senhor, além de eu estar aqui, eu quero permanecer aqui. De pegar e dizer assim, Senhor, eu entendo que o Senhor ama todas aquelas pessoas que agora estão morrendo em algum lugar, porque não podem ler uma Bíblia, enquanto eu tenho 10 dentro da minha escrivaninha. Senhor, eu espero agora de superar as suas expectativas, de dizer para o Senhor que eu amo estar onde eu estou, mas eu preciso ser enviado de alguma forma. Muito lindo o que o irmão fez. Vamos, você ofertando aqui, vai ofertar para uma oferta lá na África. Que tremendo. Se você não pode ir na África, a sua oferta pode chegar na África. O seu amor pode chegar na África. O apelo de Deus que está em nós, porque a prioridade dele é que todos ouçam, todos tenham a oportunidade de ouvir a respeito de seu Filho, do qual e pelo qual vem a salvação. Mas eles não foram capazes de fazer isso, porque de repente a voz da serpente pareceu algo muito legal. Só podia ser. Então não está contente com a cura, não está contente com a libertação. Não é o nosso caso, eu só estou citando o que pode acontecer com um homem. Não está contente com A, com B, não está contente com fulano, com Beltrano, Ciclano, que também não é o caso de vocês.
Mas eu conheço gente que não está contente. Eu conheço gente que não está exalando Cristo, mas está escondendo Cristo, porque não quer transformar, está contente com o lugar, mas Deus está levando a gente para um nível mais alto. Deus está dizendo que realmente nós tudo podemos naquele que nos fortalece, mas primeiro a gente precisa aprender um pouco antes desse versículo. Se nós lermos do versículo 10 em diante, talvez a gente não fique só no 13. A gente entenda, por exemplo, porque Jesus, lá no Getsemane, ele começou a sentir angústia. E eu vou lhe dizer uma coisa: sabe por que nós sentimos angústia? E agora falo também como ainda um futuro psicólogo. A angústia é o que move a gente a fazer as coisas. Enquanto nós não somos angustiados, enquanto nós não somos mexidos, enquanto a gente não pega e olha para o nosso chamado e diz assim: é verdade, tem gente próxima de mim que eu ainda não tive vontade de ir lá e dizer para ela: venha para a igreja. Se nós não sofrermos, e nós chamamos isso de o batismo da angústia, se nós não sofrermos, se nós não tivermos também, como discípulos, que temos que pegar a nossa cruz, como Jesus diz: quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz. Aleluia. Nós estamos indo para a morte, mas a recompensa está lá no fim. Sabe de uma coisa? Quando nós chegarmos lá no lugar onde nós temos que chegar, e até gosto de um pregador que diz assim, ele diz assim: eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui? Aleluia. Aí a gente brinca assim: quantos querem morrer aqui? Quanto quer se deparar com a morte? Porque um dia nós vamos ter que deparar com ela. Mas esse pregador diz assim: eu quero ir para o céu, mas tem uma coisa: Jesus está no céu? Então tá bom, eu quero ir para o céu, porque se Jesus não estiver lá, eu não quero ir. Porque não é o lugar, é o ambiente. Não somos nós, é o que está em nós. Não é o nosso intelecto. Eu postei recentemente um artigo mostrando o Holocausto dos judeus, e uma pessoa escrevendo dizendo assim, que ele duvidava da educação, que a educação é boa, conhecimento é bom. O Senhor Deus disse isso para nós: meu povo perece por falta de conhecimento, em todos os sentidos. Mas é bom lembrar que o conhecimento sem propósito, ele faz o que fez lá em 1940, 45, homens formados em engenharia construindo fornos crematórios para esconder os corpos de crianças, engenheiros produzindo máquinas para matar em escala. Nós vimos lá enfermeiras que foram treinadas para enfermaria, para cuidar dos doentes, matando crianças. Então, quando a gente está fora do contexto, é isso que pode acontecer, amados. Por isso nós precisamos de, sobretudo, aqueles que sobem ao monte do Senhor precisa permanecer ali, tem que mudar de lugar para ambiente. Escute, valeu a pena você estar aqui hoje. Tem uma canção que eu não conheço a canção toda, mas diz assim, não sei se o pessoal aqui conhece: já valeu a pena, Deus. Vocês conhecem a canção? Jesus, valeu a pena. Esse dia eu estava falando para Jesus: Senhor, se o Senhor, Ele não vai fazer isso comigo, mas Senhor, se o Senhor chegar em mim agora e dizer assim: você não vai para o céu, você vai para o inferno. O amor que eu tenho por Ele, eu diria assim para Ele: Senhor, então tá bom, muito obrigado, porque até aqui já valeu a pena, porque nós nascemos para servir, e o direito de um servo é o direito de não ter direito algum. Nós servimos a Deus porque nós servimos a Ele e temos que servir. E Deus diz assim: vocês precisam servir, porque nós temos uma característica que precisa ser transformada: a inutilidade na utilidade. Somos, para a pior das hipóteses, servos inúteis, que recebendo a vocação, e tendo vontade de caminhar, e tendo vontade de ir, e tendo disposição para servir,
e deixar que Deus nos use, nos transformar em servos úteis, se Ele quiser assim. A história é muito mais do que apenas um conto. Eles vão então e dão um ouvido aqui para a serpente. Irmãos, volto a falar novamente, Deus falava com eles toda tarde. Mas não é que eles que deixaram a serpente falar. Aí Deus aparece dizendo assim, lembra quando aqui na palavra Deus diz assim, quando ele chega, ele pergunta para Adão, onde estás? Onde estás? Adão já tinha cometido o pecado, já tinha se escondido entre as árvores, que esse é o papel do homem que está fora do propósito, se esconde atrás das árvores. E Deus pega e pergunta, onde estás? Irmãos, cá conosco, cá comigo. Será que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Será que Deus não sabia? Por que a pergunta, onde estás? É o Senhor chamando a gente, a consciência. É o Senhor dizendo para a gente assim, você sabe onde você está? Você sabe por que você foi chamado? Você sabe por que você está nessa função? Você sabe por que nós somos a igreja? Deus, Ele sabe onde cada um de nós está, nesse momento. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós podemos render, e nós podemos render quando estamos dentro do propósito de Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, meu irmão. Deus pergunta para ele, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Aí Adão diz assim para ele, é que quando eu ouvi a sua voz, eu me escondi, porque eu vi que estava nu. Aí Deus faz a pergunta para ele, mas quem disse para você que você estava nu? E aqui eu aprendo uma coisa interessante sobre o nu de Adão e Eva. Quando eles estavam nus, eles apareciam diante de Deus, sem perceberem que estavam nus. Sabe o que me faz, que eu entendo aqui nessa passagem? É o seguinte, meu irmão, quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo. O homem estava nu e não sabia, porque quem tem Jesus, quem está no centro da vontade de Deus, tem tudo, meu irmão. O que vem para a nossa vida é apenas consequência do que nós podemos, o que nós estamos prontos para receber, segundo o beneplácito, o consentimento de Deus, segundo o que Ele sabe sobre nós. Porque eu aprendi isso, se não me engano, foi com o pastor Jorge mesmo. Não adianta a gente pedir um avião se nós não tirarmos o brevet primeiro. Tem gente pedindo avião, meu irmão. Escute, tem gente pedindo helicóptero. Que maravilha, você já pensou, meu irmão? Você chegar aqui na igreja, porque tem lugar agora, é grande negócio aqui, né, pastor? O pastor precisava fazer um heliporto agora. Já pensou? Trazer os pregadores lá dos outros países e tal, gente lá do Nordeste, desce de heliporto. Mas não adianta a gente pedir helicóptero se a gente não tem um brevet. Não sei se é brevet de helicóptero também, de avião, eu sei que é. Esses dias atrás uma moça veio pedir para mim, falar assim, pastor, o senhor unge a minha... Era uma... Não sei nem se tem mais, viu? Bis. Tem? Era uma bis. Ela comprou uma bis. E eu peguei e disse assim, para a primeira coisa, eu falei assim, unge, você tem carta? Ela disse, não. Então, não unjo. Porque para mim os meios não justificam os fins. Os fins não justificam os meios, a não ser que eu esteja dentro do propósito. Então primeiro vai tirar a sua carta. Então tá bom, eu vou tirar minha carta e não ungir. Sabe o que aconteceu? O que acontece com um monte de gente da igreja de hoje. A igreja de hoje é uma igreja dodói. Pastor, nós não podemos mais chamar a atenção das pessoas. Pelo menos eu estou vivendo isso. Nós não podemos mais chamar a atenção. Eu não posso. Eu tenho que ver o cidadão pegar e fazer tudo que está fora do propósito de Deus. Eu não faço isso, mas a ideia das pessoas é essa. É de chegar e falar assim, não, olha, eu adulterei mesmo, viu, pastor? Eu adulterei, foi bom, o negócio foi punk. E assim, pastor, e o pastor tem que pegar assim, o irmão de repente tem uma função na igreja, pronto, não, então tá bom, não faz mais, viu, bonitinho, não faz mais, viu, está perdoado, mas não faz mais. Isso você fala não, o cidadão pega e fala assim, pastor, o senhor que sabe, se quiser falar não, tem uma igreja ali do outro lado na esquina.
Quer dizer, as pessoas deixaram, a criatura está tomando o lugar do Criador. Os direitos que Deus tem, que o direito que Deus tem de dar, Ele já deu. Na verdade, Ele já deu. O que Ele está dando, meu irmão, é porque Ele é misericordioso. Porque a Bíblia diz, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. E aí então Ele olha para nós assim, pronto, recebe a cura aí, meu irmão, recebe a bênção, hein, querido, recebe a cura, a libertação, recebe a prosperidade, tudo que você precisa. Mas não se esqueça que a criação está esperando com expectativa ardente a manifestação da glória que está em você. A manifestação da glória que está em nós. Está valendo a pena estar aqui sim hoje, sabe por quê? Porque hoje Deus aumentou a nossa responsabilidade. Hoje Deus está dizendo, está vendo? Eu quero te trazer para um nível mais alto, para subir e permanecer num nível mais alto. E Deus nunca vai fazer isso enquanto Ele não revelar o que Ele tem de se revelar para nós. Mas Deus está revelando, Deus está com seus braços abertos e Ele continua derramando a sua graça sobre nós, todo o tempo. E está dizendo para nós, morram todos os dias, porque eu não posso suportar o cheiro da carne, porque eu quero que vocês estejam perto de mim, eu não quero que vocês morram, eu não quero colocar mais cordas, para que as pessoas não subam. Ele quer que nós subamos no monte dele, e ali aprendamos a permanecer na presença dele, como homens íntegros, como homens cheios do poder de Deus, daquilo que nós fomos chamados, e dar conta com responsabilidade por aquilo que nós estamos recebendo. Quando a gente faz isso, a gente muda o lugar para o ambiente, a gente não precisa escutar a voz de mais ninguém. Quer dizer, de ninguém, quero dizer, esse ninguém seria o diabo. Nós não precisamos. A gente só precisa ser deixar Deus usar, deixar Deus fluir. Irmão, tem um rio dentro de você, meu irmão. Aleluia, tem um rio dentro de você, meu irmão. Você sabe disso, não sabe? Então, meu irmão, está na hora da gente pegar e liberar esse rio, querido. Está na hora da gente pegar e sair daqui e falar assim, olha, valeu a pena, a chuva não me segurou, valeu a pena eu estar aqui, valeu a pena. Amém? Aleluia. Quem vocês estão ouvindo? Deus está dizendo isso para nós, quem vocês estão ouvindo? Quem diz que acabou? Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quem pode dizer que acabou? Só aquele que começou a boa obra na sua vida que pode dizer que acabou. Enquanto isso, ninguém pode dizer que acabou, que Deus começou na sua vida. Não acabou. Acaba quando Ele disser acabou. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então eu encerro. O senhor chama o pessoal na frente ou encerra aqui mesmo? O senhor encerra? Então tá bom. Então eu encerro pedindo para você ficar de pé no seu lugar. Desculpe, irmãos, eu tive que resumir bastante aqui, o tempo eu sou obediente, e foi muito bom estar aqui com vocês, mas escute, tem algo tremendo e maravilhoso acontecendo na sua vida, e nós precisamos de fazer isso, tornar-se valoroso em nós. Aleluia. De hoje em diante nós não vamos ter mais vergonha, que os nossos amigos saibam que nós somos crentes. De hoje em dia nós não vamos ter mais vergonha de dizer para alguém que está precisando sobre o amor de Jesus. De hoje em diante, aquilo que Deus quiser fazer comigo, Ele vai fazer, e ainda muito mais, além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sabemos, Deus vai fazer. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Pai Celeste, eu espero, Senhor, ter pregado o que precisou ser pregado. Espero, Senhor, que este povo, que eu sei que é um povo abençoado, possa voltar para suas casas refletindo um pouco sobre estas situações, e que eles possam ficar ainda mais cheios de amor por Ti, mais cheios, Deus,
de vontade de te conhecer, de saber mais sobre os teus propósitos, de saber que o Senhor é um Deus que cumpre tudo, e que o Senhor está se revelando sobre nós, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque hoje o Senhor já não nos chama mais de servo, mas sim de amigo, porque o Senhor revela os seus planos para nós, e nós te agradecemos. E como igreja, Deus, nós queremos ser a igreja, e a igreja, Senhor, é o último baluarte da verdade e da justiça que tem sobre essa terra. E a igreja, Senhor, não se calará. A igreja não se calará mediante as ofensas, mediante as tribulações, mediante as circunstâncias, mas a igreja, por estar num lugar alto, ela se levantará sempre com voz de alarido, com voz de atalaia, para assim, meu Deus, mostrar ao mundo como Tu és. Senhor, nós não estamos aqui vivendo a nossa história, estamos vivendo aquilo que o Senhor começou a escrever nas nossas vidas. Por isso, Deus, eu te peço, abre nossos ouvidos, abre os nossos olhos e faz subir ao nosso coração ainda as coisas que não conhecemos. Te agradeço, Pai, pela igreja de Itapetininga. Te agradeço, ó Deus, por essa cidade. Te agradeço por esse ministério. Te agradeço por todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.